E boa tarde, professor. Vou começar aqui a gravação da entrega do exercício sobre os protocolos SFTP, SSH e o banco de dados MariaDB. Aqui na nossa máquina virtual, o servidor, eu vou descobrir aqui qual que é o IP da máquina, só para botar lá no FileZilla, né? E aqui eu vejo que a interface é 192.168.156.104. Esse IP aqui que eu vou usar para poder acessar o meu site que eu vou criar aqui agora. No FileZilla, eu venho em gerenciador de sites, vou criar um novo site aqui. O protocolo de transferência de arquivos tem que ser o SFTP para executar o FTP sobre o SSH. E esse host é aquele meu banco de dados lá do... Banco de dados, não, meu servidor da máquina virtual que a gente criou. Vai ser o 104 aqui. Peço para conectar. O usuário aqui é o que a gente havia criado lá no... Aí ele pede para confirmar se o servidor é confiável. Eu vou dizer que sim. Ele está dizendo que não foi permitido. Por quê? Ah, ok. Conectou aqui. Eu cortei o vídeo aqui porque teve uma parte que ele não tinha conectado, mas que eu tinha digitado assim errado. Ou seja, aqui eu estou no conectado com a minha máquina virtual na pasta Home Aluno. Aí, para eu saber de fato que eu estou lá, eu venho aqui no meu servidor, dou um Print Work Directory e identifico ali que está no Home Aluno aqui, ó. E o que eu tenho que fazer? Eu pego pelo FileZilla, eu vou transferir esses dois arquivos aqui. O index é a interface que o usuário iria atuar, né? Que eu vou mostrar depois que o Nginx lá está funcionando. E o DB aluno seria a base de dados que a gente vai usar no MariaDB. Estou transferindo aqui para dentro dessa máquina virtual. Ele diz aqui que tinha já alguns lá, porque eu tinha feito nos testes anteriores. E aí a gente verifica que ele está aqui. Mais uma vez, verificando que ele está lá no meu servidor, eu venho aqui no comando listar, menos L, que ele põe a descrição, e aí ele mostra aqui, ó, o arquivo dbaluno e o index.html. Aí, para eu ver se o nginx que eu havia iniciado aqui antes, aqui está até em verde ali em cima ali, ó, enabled active running, para eu confirmar que o site foi transferido, que ele está de fato hospedado, eu venho aqui no meu servidor, o endereço de IP do meu servidor, que é o 104, e aí ele informa lá que o site está ativo, né? Vou fechar aqui só por questão de manter o, a operação mais leve. Então a parte do FTP eu finalizei, e aí o que eu tenho que fazer é a parte de conectar com o PowerShell aqui, remotamente com a minha máquina virtual por meio do protocolo SSH. Eu vou conectar a máquina aluno que está no servidor 92.168.56.104. Ele vai pedir a senha e aí ele mostra que eu estou lá, ó, aluno, Ubuntu, e aí verificando aqui, ó, Print Work Directory, Home Aluno, os arquivos que estão lá de fato são os arquivos aqui, ó. E, e aí agora eu vou atuar sobre o banco de dados. Eu vou pegar uma colinha aqui a respeito dos comandos do MariaDB, porque eu estava tentando fazer por minha conta mesmo e estava dando alguns erros. Então eu vou seguir o passo a passo que está aqui na atividade.
A gente vai ter que padronizar aqui a criação para um aluno, uma senha padrão aqui também, e o banco de dados que vai ser criado vai ser dbaluno. Confirmando aqui que o MariaDB está instalado, eu venho aqui no PowerShell, colo ele, ele vai indicar que não tem pacotes a serem instalados, né, e nem removidos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou acessar como usuário root esse banco de dados, porque aqui eu estou na máquina virtual ainda. E aí eu entrei aqui no MariaDB. O que eu tenho que fazer? Eu vou criar um usuário, vou garantir os privilégios a ele, vou liberar ele para usar esses privilégios, né? E aí criar uma base de dados, uma database, né? E só depois que eu vou importar o arquivo SQL, o SQL, que eu tinha botado no FileZilla lá no nosso servidor. Ou seja, eu vou copiar aqui então esse comando, aqui no PowerShell que é mais fácil de copiar e colar, né? Ele está criando aluno, at localhost, identified by senha 1, 2, 3, 4, 5. Ele disse que teve um erro. Eu tenho que tentar entender por quê. Can't create database. Ah, ele está dizendo que a base de dados já existe porque eu tinha feito os exercícios anteriores. Isso aqui é porque está dentro no meu servidor. Lá no FileZilla eu tinha excluído os sites, mas no servidor do MariaDB ele é, ele havia sido criado já. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um exit aqui, voltei para o Ubuntu. Como a base de dados já está criada, eu venho aqui na linha de comando de novo, vou executar esse comando aqui para importar essa base de dados para a base de dados dbaluno. Password é a senha que a gente havia criado pro aluno. E aí ele supostamente importou, né? O que eu tenho que fazer para verificar? Eu vou executar o comando MySQL SQL para entrar como aluno. Ele vai pedir a nossa senha e aí ele está dentro já do MariaDB e aí eu vou ter que entrar como o usuário, né? Aí aqui, ó, estou dentro do base de dados dos alunos e aí eu vou pedir para ele mostrar as tabelas que foram criadas. Tem tabelas características, endereços e pessoas. Eu vou selecionar as na ordem aqui, né? Na ordem aqui, ó. Características, que foi a tabela que eu havia criado nos outros exercícios. E ele está dizendo que está vazia. Vou criar também, ou vou verificar também a tabela endereços. E aí ele mostra ó, 5 entradas e os correspondentes dados, né, para essas entradas. E o outro é pessoas. Mesma coisa, 5 entradas e os dados correspondentes. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou agora editar a tabela características, porque ela está criada ali, né? Para que apareçam alguns dados, porque eu não entendi por que não apareceu ali. Eu vou verificar aqui e já volto aqui.